valeu demais. Vamos então agora para a pesquisa Poder Data, que costumava dar Jair Bolsonaro na frente. Vamos então nessa informação aqui que é muito importante, gente. Poder Data, Lula 52%, e justamente Jair Bolsonaro com 48%. Placar considera os votos válidos, então são os válidos. O Lula está aí na frente. Diferença é a menor já registrada entre o eleitorado como um todo. O não voto é de 8%. Vamos lá então. Pesquisa Poder Data realizada entre os dias 3 e 5 de outubro de 2022 mostra Luiz Inácio Lula da Silva com 52% das intenções de voto contra 48% de Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. O placar é referente aos votos válidos, atribuídos a algum candidato, excluindo-se brancos e nulos. A diferença numérica é a menor já captada pela Poder Data em um confronto direto entre os dois candidatos. A distância indica vantagem mínima do ex-presidente Lula. Não há empate técnico, já que o levantamento, com 3.500 entrevistas, tem 1,8% de ponto percentual de margem de erro. Essa é a primeira pesquisa Poder Data desde o primeiro turno das eleições, no domingo, dia 2 de outubro de 2022. Com 100% das urnas apuradas, o TSE contabilizou 48,43% dos votos para Lula e 43,2% para Bolsonaro no primeiro turno. Esses daqui são os votos válidos. Então, não tem branco, não tem nulo, o que significa que na intenção de voto, com a participação dos brancos e nulos, o Lula está menor, gente, nessa pesquisa. Lembrando que a Poder Data é uma pesquisa realizada por telefone, então ela capta melhor o voto em Bolsonaro. Solange Ventura, queridíssima, pequena contribuição e torcendo pelo crescente sucesso do canal. Vocês são essenciais. Solange, você que é essencial, muito obrigado pela sua sensibilidade. Tá pagando aqui o meu café da manhã, tá pagando aqui a nossa estrutura de lives. A gente faz aqui o comentário de tudo o que é importante. Daqui a pouco vamos falar de manipulação de mídia e o ataque covarde que eles fazem ao ex-presidente Lula. Então faça como a Solange, engajem-se, mandem pequenos superchats, que é muito importante. Obrigado, Sandra Araújo, pela solidariedade, gente. Olha só, ela mandou vintão aqui. Vamos colaborar para o canal se manter, amigos. Não se acanhem, R$5 faz toda a diferença. Agora a gente já está com mais superchats, estamos ficando cada vez melhores aqui com a ajuda de vocês. Muito obrigado a todo mundo aqui que está se mobilizando pela Folha Democrata TV, para todo mundo ficar aqui por dentro de todos os assuntos. Ó, a diferença de 4 pontos, bem baixa entre os dois candidatos. A pesquisa foi realizada pela Poder Data, com recursos do Poder 360, em meio de ligações de celulares fixos. Foram 3.500 entrevistas em 301 municípios, nas 27 unidades da federação, de 3 a 5 de outubro de 2022. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual para um intervalo de confiança de 95%. O registro no TSE está na tela e tem mais sobre a metodologia no texto do Poder 360. A divulgação de resultados foi feita numa parceria editorial com a TV Cultura. Votos totais, não voto em 8%. Quando se considera a totalidade de votos, Lula tem 48% contra 44% de Bolsonaro. São 6% o que se dizem pretender votar em nulo, em branco ou anular o voto, e 2% não sabe. Eu não sei vocês, mas considerando a votação que nós tivemos em domingo, nós temos que levar em consideração os votos válidos. Tem gente dizendo para os institutos que vai anular o voto e chega na hora H na urna, claro, influenciado pelas igrejas evangélicas, pelo conservadorismo que a gente vê realmente na sociedade brasileira. Esse voto nulo acaba indo pro Bolsonaro. Então a gente tem que ficar bastante atento a o que realmente significa esse voto nulo. Vamos seguindo aqui com a leitura da notícia, que é muito importante, gente. Vamos lá. Total de votos, intenção de voto para presidente. Se a eleição fosse hoje, em qual dos candidatos você votaria? 48% Lula, 44% Bolsonaro, brancos e nulos 6%, não sabe ou não respondeu 2%. Highlights demográficos. O Poder Data estratifica as respostas dos entrevistados para aferir
como cada candidato se sai em recortes demográficos distintos. Considerando os votos válidos, Poder 360 destaca que, por sexo, Lula vence 54% a 46% entre mulheres. Entre os homens, há empate numérico, 50 a 50. Idade, o petista tem maior vantagem entre jovens de 16 a 24 anos, 56% versus 44%. Escolaridade, Lula tem ampla vantagem entre os que cursaram até o ensino fundamental, 61% contra 39%. Bolsonaro vence entre os que começaram o ensino médio, mas não cursaram o ensino superior, 56% contra 44%. Então, quem tem fundamental vai de Lula, quem tem o ensino médio vai de Bolsonaro por uma diferença numérica, uma diferença de percentual um pouco mais reduzida. É importante saber, gente, que tem muito jovem, apesar da maioria dos jovens votar no Lula, tem muito jovem que não lembra do governo Lula ou que é impactado pela distorção da mídia, e a gente vai falar um pouco a respeito disso, que justamente acaba caindo no voto bolsonarista, seja declarado ou seja envergonhado. Então a gente vai ficar por cima para todo mundo aqui acompanhar. Vamos seguindo aqui na leitura dessa votação aqui para vocês entenderem tudo que está rolando. Por renda, pessoas com renda familiar até 2 salários mínimos favorecem Lula, 55% contra 45% de Jair Bolsonaro. Deixa eu só fechar aqui uma coisa que está aberta. Os que ganham 5 ou mais salários dão vantagem ao presidente, 56% contra 44% de Lula. Região, petista tem 67% dos votos válidos de nordestinos contra 33% de Bolsonaro. O presidente ganha no Sudeste e no Sul. E aqui a gente tem os dados, Lula liderando entre mulheres, 56% de jovens, Sudeste Bolsonaro e Sudeste e Sul Bolsonaro ganha. Centro-Oeste, o Lula tem uma leve vantagem, mas está no empate técnico. Norte, Bolsonaro ganha. Nordeste, o Lula ganha. Escolaridade fundamental, o Lula ganha. Ensino médio, Bolsonaro ganha. Lula ganha no ensino superior. Renda até 2 salários mínimos, Lula ganha. De 2 a 5 salários mínimos, Lula ganha com uma leve vantagem. Mais de 5 salários mínimos, Bolsonaro ganha. Por religião, Lula é o candidato preferido do eleitorado católico, com 64% dos votos válidos. Bolsonaro prevalece entre evangélicos, 69% desse grupo de fiéis tem intenção de reelegê-lo para mais 4 anos à frente do Palácio do Planalto. Então a gente tem aqui por religião, Lula ganha em católicos, Bolsonaro ganha em evangélicos. Na população geral, Lula sai na frente. O conteúdo do Poder Data pode ser lido nas redes sociais. A diferença nas pesquisas. Esta eleição presidencial está sendo desafiadora para as empresas que fazem pesquisa segundo o Poder Data. Há muitos resultados indicando sinais divergentes. Ficou difícil saber qual é a tendência real deste momento. É importante dizer que todas as pesquisas estão certas, cada uma dentro da metodologia que escolhe. Cada sistema pode ter vantagens e desvantagens a depender da conjuntura que pretendem apurar. Em 2018, por exemplo, havia muito voto envergonhado em Jair Bolsonaro. Alguns levantamentos presenciais tinham dificuldade de captar esse tipo de preferência. Já as pesquisas por telefone davam mais conforto para parte dos eleitores que optavam pelo então candidato pelo PSL. Hoje, o Bolsonaro está pelo PL. Ainda não está claro o impacto de cada metodologia tem na coleta de dados, mas já se sabe que as pesquisas presenciais tendem a ter um resultado apontando uma liderança mais folgada para Lula, e pesquisas por telefone, sobretudo as autorizadas e neutras, com uma gravação fazendo perguntas como a Poder Data, tendem a mostrar uma disputa mais apertada. Nos Estados Unidos, há décadas não se usa pesquisa presencial para aferir intenção de voto em nível nacional. O ambiente polarizado ao extremo, segundo a Poder Data, prejudica a coleta de dados quando importador e entrevistado ficam frente a frente. É essa a defesa que a Poder Data faz da metodologia deles. Vejam as pesquisas com desconfiança. Não tem problema nenhum de desconfiar das pesquisas, mas não neguem a ciência.
Pesquisa eleitoral também é ciência. E elas indicam a tendência. O que está dizendo a pesquisa, gente? Nos estados, a gente tem que se esforçar mais. A Haddad tem que ir para cima se quiser virar do Tarcísio. Teve estados que a gente perdeu em primeiro turno. Rio de Janeiro, Freixo foi derrotado em primeiro turno. Calil derrotado em primeiro turno em Minas Gerais. Tem muito voto envergonhado e a extrema-direita chegou nas catacumbas, na base da sociedade brasileira. Isso é muito preocupante.